qual que é a base, pano de fundo para a gente começar a discutir afasta, não afasta, afasta parcialmente, como afasta, etc. A primeira regra é não afaste. Afasta o mínimo possível. Então, o afastamento do atleta da atividade física é a última opção. Então, se ele não... O ideal seria não afastar. Precisando afastar, não é remover a atividade física do cara, é afastar aquilo que realmente promove risco. Então, o que é possível... Precisou afastar de alguma forma, o que é possível complementar, o que é possível adaptar. Então, não, o cara está com a fratura por estresse, não está podendo realmente correr. Mas não é que ele tem que ficar afastado de exercício. Ele pode ir para musculação? Pode. Ele pode fazer um deep running? Pode fazer transport? Talvez possa. Pode fazer bike? Pode. Então, não é tornar o cara sedentário por um tempo. Não. Que exercício vai isso fazer? Às vezes, para algumas pessoas que ouvem, parece meio obviedade, né? Mas para o paciente não é, né? Esse é o ponto. Se ele escuta que ele tem que parar de correr, ele às vezes assume que ele precisa parar qualquer atividade, né? Não, o paciente... Eu acho que não é obviedade, não. Vai ser obviedade para quem trabalha com esporte. Pode ser. Mas é muito comum, assim, você vê... O paciente recebe a informação, seja de quem for, do físio, do ortopedista, puta, vamos ter que dar uma segurada aí no impacto do exercício. Aí fica o exercício na cabeça do cara, não fica impacto. Se não foi explicado exatamente o que você quer que seja afastado, qual que é a atividade que gera o risco, às vezes ele assume para ele que ele precisa parar tudo. Aí quando você vai ver, ele... Não, mas faz 2 semanas que eu tô paradão. Não, mas não precisava, né? Ninguém falou isso. Então, tem que deixar muito claro, assim, realmente, qual as atividades potenciais de risco que você identificou para... E ser muito explícito mesmo na conversa, eu acho. E acho que por isso que um conhecimento que não vai ser perdido, aí vai ser fundamental, é sobre mecanismos no final, né? Principalmente quando a gente está falando de lesão do aparelho musculoesquelético, entender de qual tipo de lesão que a gente está falando, qual é o mecanismo de risco para aquela condição não agravo. E aí você conseguir ao máximo excluir aquele componente, aquele mecanismo, tentando manter ao máximo os outros fatores. E sabendo que em alguma condição, se você tirar aquele mecanismo, você talvez tenha que tirar várias coisas juntas, né? Então, já que a gente está falando de fratura por estresse, o impacto, então talvez o impacto da corrida, situações que tenham salto, aí você coloca ali um pool de situações que aí você fala, puta, mas também vai afetar o treinamento físico, preparação desse atleta, tá? Aí entra uma outra coisa que é se preparar também para as potenciais perdas desse momento, né? Sabendo que em algum momento, voltando para o último episódio que a gente conversou sobre, ele vai ter que voltar. Então, quanto mais drástico é o afastamento, e por isso, regra número 1, vamos lá, qual que é, Cássio? Gostei disso. Não afaste. Não afaste. Ou afaste o necessário, o mínimo necessário. Para quê? Para ficar mais fácil a sua retomada depois. E mesmo assim tentando dar uma cobertura para aquilo que o mínimo necessário vai deixar de cobrir, né? Acho que esse é um pensamento bem legal. Eu acho que... Por que não afastar ou afastar o mínimo necessário? Justamente por causa daquilo que a gente vinha discutindo na primeira historinha. O exercício faz bem. O exercício está fazendo bem para esse cara no geral, para a saúde dele. Se é um atleta... todo esse treinamento prévio que ele vem trazendo, que ele vem progredindo, se você afasta totalmente, ele começa a ter destreino. Ele vai começar a perder tudo isso. Como que a gente faz para ele não ter esse destreino e na hora que puder voltar para a atividade, para o esporte dele, voltar menos destreinado, voltar com menos prejuízo? Então, a ideia é essa, afastar o mínimo necessário para proteger aquela situação que você está querendo proteger, mas não ter um efeito deletério da falta da prática de atividade para esse cara. E tem muitas nuances aí, né, em relação a, por exemplo, sei lá, tem atletas que você afastar o mínimo necessário, infelizmente vai envolver tirar o cara da atividade principal dele. Tem situações que
afastar o mínimo necessário não envolve necessariamente tirar ele da modalidade. Às vezes você adapta a modalidade. Às vezes o cara é um corredor de trail e tá lá com o tornozelo não muito estável, uma entorse recente ali, mas não tá com um processo inflamatório muito grande. Puta, vai pra rua um pouco, entendeu? Um exemplo, né? Continua correndo, mas corre Continua correndo, cara. E assim, ele vai continuar numa modalidade muito próxima, né, da realidade. Uma corrida de rua pode ser só não treina tiro, né? Aí seria outro exemplo que não do tornozelo, mas uma lesão uma lesão muscular. Cara, mas esses dois exemplos são ótimos para entender, né, a região, a lesão e o mecanismo envolvido. Então vamos lá, o entorse no trail, qual que é a situação? Puta, fatores de risco lá, se a gente for pegar fatores internos, fatores externos, pô, o cara tá com uma instabilidade, então tá, esse cara com uma instabilidade, ele se torna um pouco mais suscetível. Mas se ele não for exposto ao ambiente, talvez isso nunca aconteça. Tá, mas se ele for treinar no trail com ambiente instável e irregular, não só ele vai estar ali exposto, como, puta, você vai aumentar a chance daquilo acontecer. Então, pô, dá para eu continuar com o estímulo minimizando o risco? Vamos mexer no mecanismo, alterando o ambiente. Legal. O outro cara aí da lesão muscular, qual que é o estímulo? Pô, a intensidade. Se a gente mudar a característica disso, beleza, o cara pode até correr no trail, dependendo. Sim. Não vai ter problema nenhum. Mas se colocar intensidade, talvez seja... E é desse entendimento que a gente vai conseguir brincar com todas as variáveis e falar, ó, isso pode, isso não pode, isso tem mais risco, isso tem menor risco. Né? Fica um negócio muito plástico. Dá pra pensar em exemplo de esporte coletivo também. O cara muda a posição, tem uma demanda menor do mecanismo e consegue jogar. Né? Então, outro exemplo que funcionaria. Às vezes muda realmente, mesmo no esporte de jogo, muda o nível de competitividade ali, né? Então, às vezes, cara, até dá pra jogar um futebolzinho, mas não pode ir pro campeonato. Joga aquele jogo de amigo que ninguém vai entrar duro em você. Se você entrar disciplinado na sua cabeça que você não vai em bola perdida, que você não vai dividir bola, que você vai estar ali só vivenciando a movimentação do futebol, mas sem alta intensidade, sem disputa de bola intensa, cara, o risco é baixo. Se você quiser ir, pode ir. Então, o cara não foi afastado da modalidade, só entrou num nível de competição menor. Aí é o lance de você também entender um pouco o perfil do atleta. Porque se ele falar assim, não, tranquilo, fico de boa. Pô, aí você vê o cara na sessão, o cara tá dando sangue. Não vai entrar de boa, abaixo entendeu? Aí esse cara, de repente, se afasta porque você entendeu o perfil. Porque ele é o risco. Porque o fator de risco é interno. E talvez nesse caso, ao perfil. Para não falar não modificável, difícil de ser modificado. Difícil de ser modificável, Esse é um ponto bom, né? Cara, muito bom, porque é isso, né? Dependendo de cada situação vai mudar.